vou dar prosseguimento à segunda parte para a gente entender como utilizar a tabela dinâmica, tá certo? Nesses dois casos, eu já dei a tabela dinâmica para vocês montada, tá certo? Mas eu vou agora explicar caso vocês quiserem montar a tabela dinâmica para vocês. Como é que a gente faz caso queira montar a tabela dinâmica? Então, eu vou na minha base de dados. Ó, eu tenho aqui minha base de dados, né? Então, sempre que possível, não, sempre não, eu tenho que deixar o mouse aqui dentro, ó, de algum questionário, tipo, em alguma situação da tabela, tá certo? E aí o que acontece? Eu deixando isso, a tabela dinâmica, ela me permite fazer análise dos dados. Eu só tenho que ter uma coisa. Eu preciso ter um eu só tenho que ter um cabeçalho, tá certo? Ou seja, tem que ter um título para cada coluna. Porque se eu não tiver, ele não vai conseguir entender isso, né? Então tem que ter um título. E outra coisa, se por acaso eu fizer uma separação, por exemplo, se eu fizer uma separação aqui e não tiver, ele vai entender que eu tenho duas tabelas, ó. Ele vai entender que isto é uma tabela, isto aqui é outra tabela, tá certo? Ou seja, eu não posso ter espaços vazios, senão ele vai separar as tabelas, né? Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho a seguinte coisa, eu tenho um mouse aqui, então eu vou inserir, né? E peço aqui tabela dinâmica. No que eu peço tabela dinâmica, o que ele faz? Ele me seleciona toda a minha base e eu vou clicar e ele vai me dar, ele pergunta, que você quer uma nova planilha? Né? Eu digo sim, quero uma nova planilha. Ele me abre uma nova planilha, então ele me coloca as perguntas aqui e esse espaço para fazer a tabela dinâmica. Professor, esse espaço é diferente. Ele abre esse espaço e é um espaço que eu não acho didático para a gente trabalhar. Eu sempre, como é que se diz? Mudo esse layout para trabalhar. Como é que eu faço para mudar o layout? Eu estou explicando isso para vocês, já expliquei de novo, mas é para deixar gravado, caso alguém vai ver na live. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ver isso na live, tá certo? Então, ou seja, eu deixo o mouse aqui dentro desse espaço aqui da tabela dinâmica. Com o botão da direita, eu clico e peço aqui opções de tabela dinâmica. Vai me aparecer as opções e ele pergunta o que você quer. Eu digo, eu quero exibição e eu quero exibir no layout clássico. Eu dou um OK e ele me aparece justamente o layout clássico. Mas eu já deixei esta opção para vocês aqui, né? Se vocês forem ver, tá aqui uma aba. Como que a Clara faz, que ela coloca o molho, a carne... Ai, meu Deus. Eu tô mandando pro professor? Meu Deus, eu tô falando! Desculpa, professor. Eu ia mandar um áudio, me perdoe. Eu estou dando aula de tabela dinâmica, você está passando Desculpa, sério. receita. Eu não vi. Me perdoa, não vou errar de novo. Me perdoe, juro. Você entendeu por que eu quero que vocês façam as atividades individuais? É? Porque preciso treinar. Se não treinar, não vai, né? Então vamos lá. Então, voltando aqui, tá? Na base de medicamentos, né? Então, ou seja, eu deixei já para vocês aqui a tabela dinâmica, certo? A minha tabela dinâmica vai aparecer desse formato aqui para vocês. Então, com base nessa tabela dinâmica, que nós estamos aqui, a gente pode, por exemplo, fazer qualquer coisa. Então, eu posso ver a frequência, tirar a média, ver desvio também, se bem que as médias e os desvios eu já vi. Então, vamos ensinar para vocês como fazer uma tabela, né? Por exemplo, digamos que eu quero fazer uma tabela. Eu quero fazer uma tabela, ó, eu tenho aqui a tabela dinâmica, eu quero fazer uma tabela da pergunta sexo. Então, tá aqui, ó. Como é que eu faço uma tabela da pergunta sexo? Para colocar a frequência absoluta e a frequência relativa. Como é que eu faço uma tabela da pergunta faixa etária? Como é que eu faço uma tabela da última ida ao médico, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou aqui na tabela dinâmica, olha só, gente. Vamos pegar pela pergunta sexo.
Então, como é que eu faço? Eu seleciono a pergunta sexo. Na hora que eu cliquei em sexo, né? Cliquei na pergunta sexo, melhor dizendo, vai me aparecer aqui as opções masculino ou feminino e masculino. Aí o que eu faço? Eu clico novamente na pergunta sexo, clico e arrasto. No que eu arrastar, ele vai aparecer para mim aqui a quantidade de pessoas, né? Eu só tenho que confirmar se ele está contando ou se ele está somando ou está tirando média. Eu sei que aquele, eu já sei que ele está contando, ó, contagem, tá vendo aqui, ó, contagem de sexo, né? Eu parei aqui dentro, ele consegue ver para mim que ele está contando o sexo. Ele diz que nessa pergunta, nessa coluna, tem 310 palavras feminino e 231 palavras masculino. Então, ou seja, se eu quiser agora, o que eu quiser não, eu quero, vou pegar a seguinte coisa, eu vou selecionar os dados de feminino, de masculino e o total, ó, eu selecionei os dados, né? Dei um Ctrl C, tá? E vou levar aqui para o esqueleto da tabela. Já sabia aqui, ó, tabelas nominais. Então, aqui eu vou levar para o esqueleto, né? Eu deixei aqui já o esqueleto e vou selecionar aqui ao lado do feminino. E dou um Ctrl V. Tá? Olha só, o que ele está me trazendo? Ele me está trazendo justamente, só que eu vou tirar essas casas decimais aqui, tá? Pronto. Ele está me dizendo, ó, tem 310 mulheres e 231 homens. Total, 541, certo? E o percentual, eu tenho que calcular? Eu não preciso eu calcular. Eu posso muito bem que a tabela dinâmica faz isso para mim. Eu volto aqui, tá certo? Volto, seleciono aqui, deixo o mouse aqui dentro, e com o botão da direita, quando eu clicar o botão da direita, vai aparecer para mim a opção, ó, mostrar valores como. Eu vou selecionar o quê? O percentual total de colunas. Então, o percentual de coluna, porque eu quero saber qual é o percentual da coluna. Então, eu vou pegar e selecionar o percentual de colunas, e ele me diz, ó, 57,3% é de mulheres e 42,7% é de homens. Dá um Ctrl C e eu levo lá para minha tabela. Pronto. Ó. Eu agora já tenho, né? Eu tenho aqui a minha tabela de sexo. Agora eu só dou uma ajeitadinha nela para ela ficar mais bonitinha, né? Então, ou seja, a tabela de sexo está aí, tá certo? Consegue fazer a de faixa etária? Sim. Sim? Então, façam a de faixa etária. Vamos dar aí 5 minutinhos para vocês fazerem, tá certo? São 19h55. Façam a de idade, né, de faixa etária. E aí depois eu faço novamente para vocês perceberem se vocês acertaram ou não erraram. Então, quando for 8 horas, eu faço a de faixa etária. Vamos lá.
Ok, pessoal? Posso fazer já? Pode. Beleza. Então, vou fazer a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui idade, cliquei em idade, tá certo? Ele apareceu as opções aqui para mim. Eu clico em idade novamente, arrasto, e ele me dá justamente as informações, né? Ele diz, por que aparece o vazio? Porque alguém não marcou. Tanto que, por exemplo, a base tem 541 pessoas e alguém não marcou, ou seja, tem algum vazio, tá? Então, o que a gente faz? A gente seleciona os dados, aqui, dá um Ctrl C, leva os dados para cá, tá certo? Faltou colocar o total, né? Desculpa, perdeu. Coloquei o total, Ctrl C, Ctrl V, coloquei o total, tá bom? E agora vamos pedir o percentual. Então, novamente, o percentual, o que é que a gente faz? A gente coloca aqui, né? Deixa o mouse dentro dos dados, clica no botão da direita, tá certo? E pede para mostrar os valores, ó, percentual total de coluna. E aí o que temos o percentual total de coluna, né? Tá aqui os dados, dá aqui vou selecionar todos os dados, coloquei, puxei, trouxe para cá. Evidentemente que ele deixou o zero aqui no total, porque eu peguei o zero aqui do vazio, né? Mas não tem problema. É só eu aqui embaixo, ó, dar um Ctrl X, Ctrl V, né? Que ele fez o processo. Ou seja, desta forma, eu fiz a tabela. Só tem uma coisinha que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Nesses dois casos, tá? Essa tabela não tinha nenhum problema, porque estava numa ordem. Então, o que acontece? Se vocês forem ver, a ordem, quando a gente monta uma tabela, a gente pode estabelecer o seguinte: quando os itens da tabela têm uma relação entre si, a gente deixa esta relação. Por exemplo, 18 a 25, 26 a 35, 36 a 50, 51 a 60, mais de 60. Ou seja, eu deixo esta relação. A mesma coisa aqui, ó. Uma semana, quando for mensual médico, uma semana atrás, mês passado, neste mês passado, dos últimos 6 meses, 12 meses, mais de um ano, ou seja, se tem uma relação, eu deixo essa relação. O problema é que no Excel, na tabela dinâmica, ele não segue essa ordem que a gente deixou no questionário. Ele vai seguir uma ordem alfabética. Então, olha só, eu vou fazer essa pergunta, a última ida ao médico, ó, fui na tabela dinâmica, desmarquei esse item e vou pedir a última ida ao médico. Cliquei aqui na última ida ao médico, ó, beleza, né? E puxei agora os dados, né? Aí você vai o seguinte, eu vou selecionar, inclusive, eu vou selecionar os dados e as expressões verbais, tá certo? Vou selecionar não só os dados, mas as expressões verbais. Dá um Ctrl C e vou deixar aqui do lado para vocês verem, ó. Deixar aqui do lado só para vocês verem. Ó, vocês estão vendo que aqui eu deixei na ordem, né? E aqui ele não está seguindo a ordem. Por quê? Porque ele está seguindo a ordem alfabética. Ou seja, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado para ver se eu não estou pegando o dado errado, para mim não montar uma informação errada. Ah, professor, o que eu faço aqui? Bom, o jeito é você fazer a seguinte coisa, né? Eu volto aqui na base, por exemplo, né? E já pego, por exemplo, os percentuais. Deixo o mouse aqui dentro, resumir, mostrar os valores em percentual de coluna, deixei os percentuais, dou um Ctrl C, trago para cá, deixo aqui do lado e vejo qual é a ordem, ou seja, eu posso até ver aqui, ó, uma semana atrás, Ctrl X, Ctrl V. Neste mês, Ctrl X, Ctrl V. Mês passado, Ctrl X, Ctrl V. Nos últimos 6 meses, Ctrl X, Ctrl V. Certo? Nos últimos 12 meses,
Ctrl X, Ctrl V. Ao mais de um ano, Ctrl X, Ctrl V. E não sei informar, Ctrl X, Ctrl V. E o total, Ctrl X, Ctrl V. Então, ou seja, eu tenho que ter um cuidado, tá certo? Para... Opa, perdão. Eu tenho que ter um cuidado para eu não seguir esta ordem. Então, o que eu ensinei para vocês agora? Eu ensinei como vocês podem fazer, tá certo? Tabelas, né? Usando a frequência e a média, tá certo? A frequência e a média, tá? Aí você diz o seguinte, e caso eu queira fazer tabelas intervalares, por exemplo, o que é uma tabela intervalar? Se a gente pegar na nossa base de dados, né, nós temos essa pergunta aqui, que é uma tabela intervalar. Tá vendo? É uma tabela intervalar. Por quê? Eu posso ter essa tabela aqui, ó, tabela intervalar. Os motivos para as pessoas consumirem o remédio, estão aqui os motivos. Está aqui a média. Está aqui o desvio. Tá? E aqui a gente vai colocar os percentuais. Então, como é que a gente faz para colocar os percentuais? Primeiro, as médias e os desvios, vocês já têm. Eu vou fazer 2 vezes isso, tá? Para vocês perceberem como é que a gente pode fazer. Se lembre que na base, nós já calculamos as médias e os desvios. Então, o que é que vamos fazer? Nós vamos aqui na nossa base de dados. Ó. E aqui você não tem as médias e o desvio, ó. Tá vendo aqui, ó? Já uso medicamento a tempo, já tinha sido prescrito, sem tempo. Olha só. Já uso medicamento a tempo. Com licença que eu vou ter que botar numa ordem aqui que tá trocada isso aqui, ó. Com licença aqui. Ah, tá. Por que esse negócio fez isso? Que merda. Só um instante. Já uso medicamento, já tinha sido prescrito, sem tempo e condições do médico. Ó, pessoal, pronto, não tem importância. Eu vou ensinar como é que vocês vão fazer. Ó, vocês podem pegar a seguinte coisa. A gente pode selecionar aqui os títulos, ó. Vou selecionar só esses 3 títulos, tá? Selecionei os 3 títulos aqui. Vou dar um Ctrl C, certo? Vou dar um Ctrl C e vou lá na tabela intervalar. Vou deixar o mouse aqui, ó, nesse primeiro motivo, porque os motivos estão fora de ordem, tá bom? Vou deixar o mouse aqui dentro. Aí, vou deixar o mouse aqui dentro, selecionei essa célula, e com o botão da direita, eu vou pedir uma cola especial. Pedir uma cola especial. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a seguinte coisa, nós vamos marcar a opção transpor. A opção transpor é uma opção que ele faz o seguinte, eu vou fazer uma cópia de uma coisa para outro lado, só que se eu tiver algo na horizontal, eu posso transpor para a vertical, tá certo? Eu tenho uma coisa que está na horizontal. Na hora que eu marco transpor, ele copia para a vertical. Eu tenho algo na vertical. Na hora que eu marco transpor, ele copia na horizontal, né? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Nós vamos aqui. E nós vamos pedir, então, a função transpor. No que eu transpus, ó, ele me colocou os itens na ordem que eu quero, tá certo? Então, beleza. Agora eu tenho que copiar os dados também, a média e o desvio, certo? Eu volto novamente na base, tá? Volto na base. Eu já posso selecionar as 2 questões juntas, ó, tanto a média como o desvio, porque aqui elas estão uma abaixo da outra e lá elas vão ficar uma do lado da outra. Eu dou um Ctrl C, agora eu não vou poder dar Ctrl V, tá certo? O que é que eu faço? Eu volto para cá, deixo o mouse aqui nessa média, né, na primeira média. Com o botão da direita, eu vou pedir cola especial. Aí eu vou pedir o seguinte, só que agora eu vou pedir para transpor, só que é o que acontece. Se lembra que aquilo é uma fórmula, tá certo? Então eu não quero que ele copie a fórmula para mim, porque ele tem uma função ali. Eu quero que ele me copie os valores da célula
e o formato que eu deixei lá. Então, eu vou selecionar os valores e formato e dou um OK. Então, ou seja, ele copiou para mim as médias e os desvios. Tá certo? Querem que eu faça de novo? Professor, acho que não. Você vai deixar essa aula, Gravada. então, daí, porque eu, de qualquer jeito eu vou ter que olhar depois de novo e fazer de novo. Tá certo, com certeza. Então, olha só. E outra coisa, tá, Rúbia? A gente vai usar a aula também. Eu quero que vocês façam essas coisas hoje, vou já desligar aqui. Eu quero que vocês façam esse exercício para quando, na quinta-feira, quem tiver alguma dúvida, tá certo? Me perguntar, tá bom? Para a gente poder tirar a dúvida com relação de como montar uma tabela, tá certo? Ok? Ok. Beleza. Agora vamos ver as frequências. Como é que a gente faz para ver as frequências, tá? Então, ou seja, então indo para as frequências, novamente, eu vou aqui, vou selecionar aqui a pergunta, tá certo? A tabela. Então, agora eu quero ver os percentuais. Então, esses percentuais, olha, vai aqui de 1, discordo totalmente, a 5, concordo totalmente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero ver os percentuais. Para isso, eu vou usar a tabela dinâmica. Então, eu vou na tabela dinâmica, vou aqui na tabela, e vou pegar a primeira pergunta aqui, ó. Já uso medicamentos a tempo. Então, eu desmarquei aí da médico, ó. Já uso medicamentos ao tempo. Quando eu cliquei, fez isso. Então, o que acontece? Porque é número. Então, quando é número, eu apenas não basta eu clicar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar, segurar e arrastar. Eu clico, seguro e arrasto. Ó, trago a informação para cá. Então, ele está me trazendo. O que é 1, 2, 3, 4, 5? Vocês viram no questionário. O 1 é discordo totalmente, o 2 é discordo em parte, o 3 é nem concordo nem discordo, o 4 é concordo em parte e o 5 concordo totalmente. Então, aqui, eu vou pedir, então, tá certo? Para fazer a seguinte coisa. Já uso medicamento a tempo. Eu agora vou pedir os dados. Seleciono, tá certo? Puxo os dados para cá e ele está fazendo o quê? Vamos ver o que ele está fazendo, tá certo? Nesse caso aqui, ele está, ó, eu vou resumir, se eu deixar o mouse aqui dentro, ele vai me mostrar, ó, ele está somando, eu quero que ele conte, ele tem que contar quantos uns aparecem, quantos dois, quantos três, quantos quatro, quantos cinco, não somar, certo? Então, eu deixo o mouse aqui dentro, e com o botão da direita do mouse, eu vou pedir para resumir os valores por contagem. Aí ele me conta, ou seja, ele está me dando a frequência. Só que eu quero agora a frequência relativa, tá certo? Não a frequência absoluta. Então, com o botão, deixo o mouse aqui dentro, e com o botão da direita, eu vou pedir, ó, pessoal, tudo é nisso aqui, ó. É botão da direita e resumir e mostrar, resumir e mostrar. O resumir, ele me permite somar, contar, tirar média, tirar desvio padrão. E o mostrar, ele me permite ver sem cálculo ou com percentual de coluna. Essas funções que a gente faz. Então, eu vou pedir para ele mostrar o percentual da coluna. Ó, 7% discordam totalmente. E 38% concorda totalmente. Então, eu selecionei os dados, dei um Ctrl C, fui na tabela intervalar, tá certo? Aí deixei aqui, ó. Basta colocar aqui no 1, discordo totalmente, tá certo? E aí eu não vou dar Ctrl V, porque se eu dar um Ctrl V, ele vai copiar na vertical. E lembrem-se, né? Porque aqui ó, ele está na vertical e eu quero que ele copie na horizontal. Então, eu vou usar a função transpor. Então, eu deixo o mouse aqui dentro, tá certo? Seleciono com o botão, vou pedir aqui, ó, vou dar o mouse aqui dentro. Com o botão da direita, peço cola especial e vou pedir a função transpor. Olha só,
Ele me transpôs os dados, né? Ó, ele mostra, ó, 38% concorda totalmente com essa afirmativa e 7,77% discorda totalmente com essa afirmativa, tá bom? Eu vou fazer o já prescrito antes e vocês vão fazer este último aqui, tá certo? Sem tempo ou condições de ir ao médico. Beleza, vamos lá. Então, eu volto para a tabela dinâmica, desmarco, já uso o medicamento, tá bom? E agora eu vou fazer, ó, já tinha sido prescrito antes. Lembrando, não basta só eu clicar, que vai fazer isto. Eu tenho que clicar, segurar e arrastar. Beleza, aí me traz os dados. Aí eu clico novamente e arrasto para soltar os valores. Lógico que ele está contando. Então, com o botão da direita, eu peço para resumir os valores como contagem, né? E agora eu vou pedir para ele resumir os valores, não resumir, mostrar os valores como percentual total de coluna, tá certo? Selecionei os dados, sem o 100%, só os dados, né, que vai de discordo totalmente a concordo totalmente. Dou um Ctrl C, e aí eu trago para cá, só que eu não vou dar, seleciono aqui no discordo totalmente, né? Só que eu não vou, como é que se diz? Dar um Ctrl V. Eu vou pedir cola especial. Então, botão da direita, cola especial, peço para transpor e, ok, ele transpôs aqui os dados. Vou deixar aqui centralizado. E ele diz, olha, 39,7% concorda com esse motivo. Já tinha sido prescrito antes, certo? E façam esse daqui, tá certo? Só que não vai dar tempo, né, desse daqui. E, professor, e no caso dessa pergunta, como é que a gente pode fazer, tá certo? Muito simples. Grau de preocupação com a saúde. Como é que a gente pode ver isso aqui, já que tem 10 itens? A média e o desvio, você já tem na base de dados, né? É só você vir aqui na base de dados, né? E perguntar a pergunta, grau de preocupação com a saúde, tá aqui a média e desvios. Selecionei os dados. Dou um Ctrl C, e aí você pergunta o seguinte, professor, eu posso dar Ctrl V? Não. Sabe? Olha o que acontece se eu der Ctrl V. Eu vou dar aqui, Ctrl V. Dei Ctrl V, ele errou. Por que que ele errou? Porque ele está fazendo uma cópia, tá certo? Da fórmula. Isso aqui é uma fórmula, né? Lembre-se, isso aqui, olha só, é uma fórmula. E eu não quero a fórmula, eu quero o rótulo da fórmula. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou novamente aqui, seleciono, dou um Ctrl C, mas ao invés, né, trago para cá. Ao invés de eu dar um Ctrl V direto, eu vou pegar o botão da direita, vou pedir cola especial e vou pedir não para transpor, porque já está na horizontal, na vertical. Eu vou pedir para ele me selecionar o que você quer que eu cole. Você quer colar a fórmula? Quer que eu cole tudo? Eu digo, não quero nem a fórmula, eu quero só o valor e o formato, porque ele já está com 2 casas decimais. Então, eu não vou colar tudo, porque senão ele cola a fórmula, cola tudo. Eu quero que ele cole só o valor que está na célula para mim. E o formato. Ok, pronto. Ele me colocou aqui a média e o desvio. E agora, como é que eu faço a frequência absoluta? Agora você vai usar a tabela dinâmica. Como é que você faz? Você vai justamente na tua tabela dinâmica, vai a pergunta, grau de preocupação, desmarquei aqui, a pergunta, grau de preocupação com a saúde. Cliquei, aconteceu isso, porque é número. Então, eu clico, seguro e arrasto, tá certo? E depois seleciono os dados. Selecionei os dados. Ele está somando, né? Eu quero que ele conte quantas pessoas têm um grau de preocupação 1, quantas pessoas têm um grau de preocupação 2, até quantas pessoas têm um grau de preocupação 10. Então, eu vou e peço para resumir os valores,
de contagem. Ah, então ele me deu a frequência agora. Ele me deu a frequência. Então eu selecionei aqui os dados, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu selecionei os dados, ó, de 1 a 10, dou um Ctrl C e ele me veio aqui, ó, a frequência absoluta. Eu vou só centralizar. E vamos ver agora a frequência relativa. Mesma coisa. Eu agora deixo o mouse aqui dentro. Com o botão da direita, eu peço para ele mostrar os valores de percentual total de coluna. Agora ele me trouxe os percentuais. Seleciono, dou um Ctrl C, vou aqui na tabela e eu já posso dar Ctrl V direto, porque não é nenhuma fórmula, né? Não preciso estar de cola especial, tá? Dei um Ctrl V, pronto. Então eu vou só centralizar e aqui eu tenho a tabela mostrando os dados. Ó. Vou colocar novamente o esqueminha, né? Olha, 1,5% nada preocupado com a saúde. 22% tem grau de preocupação com a saúde 10. Em média, eles têm a média deles aqui, ó. O grau é 1 a 10 é 7,5. E o desvio é 2,9, certo? Então, o que foi que eu deixei para vocês no exercício, que vocês vão se esforçar para fazer, certo? E vocês vão tirar dúvida comigo na próxima aula. Vão tentar fazer para tirar dúvida comigo na próxima aula. Por quê? Porque eu pedi a seguinte exercício, pedi a seguinte coisa para vocês no exercício, certo? Eu pedi para vocês aqui, ó. Cadê? Poxa, cadê o negócio? Cadê o Word? Peraí, só um instante que o Word está aqui. Está aqui o Word, o exercício. Então, vamos no exercício. Vou pegar aqui o Word, ó. Eu pedi para vocês, apresente a tabela de sexo e faixa etária da pesquisa de streaming. Eu expliquei para vocês como fazer. Apresente a tabela de frequência de renda mensal da pesquisa de streaming, né? Vocês vão ver na pesquisa de streaming, ó, na pesquisa de streaming, cadê a pesquisa de streaming? Tá aqui a tabela de renda, né? Só que tem que ter um cuidadinho, por quê? Porque lá não tá nessa ordem, tá certo? Tem que ter cuidado para quando você colar na ordem correta, certo? O que eu pedi mais também como atividade para vocês colocarem aqui, né, no exercício. Ó, apresente a tabela de frequência relativa, média e desvio das crenças sobre streaming, que foi isso que eu expliquei para vocês agora. Então, se vocês forem na base de dados, tá certo? Na base de dados aqui, ó, de streaming, eu deixei para vocês aqui, ó, na tabela, tá aqui a tabela de crenças, ó, o que eu estava explicando até agora. Colocar os percentuais, colocar a média e colocar o desvio. Eu já ensinei para vocês como calcular a média e o desvio, certo? E por último, tá certo? Aqui, esse item aqui eu não apresentei, então no último nós não vamos fazer agora, tá certo? Apresente a tabela de frequência, média e desvio de importância de ouvir música. Então, se você for no Excel de vocês, ó, no streaming, tá aqui justamente a tabela de ouvir música, que eu expliquei mais ou menos agora como vocês fazem para tirar médio desvio, para trazer a frequência absoluta e a frequência relativa, certo? Então, gente, só vai agora testando. Por isso que eu passei esse exercício, para que vocês possam fazer esse teste, tá certo? Ou seja, vocês precisam fazer agora. E o que é bom, porque a aula vai ficar gravada e qualquer coisa vocês podem olhar novamente e ver como é que foi feito os comandos, tá certo? Pessoal, tranquilo? Sim, tranquilo. Suzy, tá certo? Então, vamos testar isso, porque, tipo assim, quando você pegar o comando,
ele fica mais fácil de vocês desenvolverem, tá certo? Mas eu vou terminar a aula agora aqui. A gente, até amanhã de manhã, os links da aula já vão estar para vocês, tá certo? Para vocês poderem exercitar. Só porque eu tenho que, como estamos no Zoom, eu tenho que baixar ele, tá certo? Subir para o meu YouTube e depois passar o link do YouTube para o Moodle de vocês, né? Então demora um pouquinho, mas eu vou fazer isso agora no decorrer do processo. Tá beleza? Então vamos deixar a aula por de vocês aqui e tentem já testando, né? Se vocês conseguem fazer isso. E aquela coisa, a aula de quinta-feira é para tirar essas dúvidas. Então a gente não vai ter outro tempo depois para tirar mais dúvida disso, tá? Por isso que eu passei o exercício, por isso que eu coloquei o exercício valendo nota, né? Para que vocês possam se motivar para fazer o exercício e também para que vocês possam treinar, senão nós vamos chegar no final do semestre, vamos pegar a nossa base de dados, nós vamos trabalhar na nossa pesquisa e não vamos saber lidar com isso, tá bom? Beleza? Beleza. Então, vou fechar a live por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira com as dúvidas de vocês. Tá bom. Tá bom, então. Tchau, até mais.